que eu posso oferecer, aquilo que eu posso produzir enquanto ministro do altar, enquanto líder, e mais do que isto, enquanto liderado. Hoje pela manhã nós somos ministrados pelo Senhor, na palavra do apóstolo João Vieira, acerca de pastor sendo ovelha. Então, à medida que nós ministramos sobre a vida de alguém, é saudável que tenhamos alguém que ministre sobre a nossa vida. Então, eu sei a minha estatura, eu sei as minhas limitações. Eu não quero que os senhores entendam que eu vim aqui ensiná-los como proceder, mas eu quero transmitir-los um conselho de Deus. Porque o tema a qual estou subordinado nesta tarde, ele é romântico. Envolve algumas palavras que para mim são conhecidas, e eu acredito que para a maioria dos senhores, a palavra dogma é todo princípio, é todo modelo estabelecido pela religião ou na religião. Isso é teologia. Na filosofia, dogma é todo rito de praxe, aquilo que você faz constantemente, e aqueles que virão depois de você farão igualmente. Enfim, isso é dogma. Paradigma é algo muito parecido. Então, honestamente, eu tenho pouco tempo, eu não entendo que seria saudável romantizar este tema. Eu não vou romantizá-lo. Eu quero ser prático aqui. E diante da necessidade de ser prático, eu quero que você entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo teve, como todos nós tivemos, uma história. Porque nenhum de nós, desde o mais moço até o mais velho, chegou aqui ou caiu aqui de paraquedas. Nós temos uma história, né? Nós temos uma história. A minha história, eu comecei a tocar violão com 8 anos, toquei violão até os 12, 13 anos na minha igreja. Aí depois comecei a tocar contrabaixo, aí com 15 anos comecei a tocar bateria. E assim fui, na música, viajei o estado quase todo, viajei por Santa Catarina, pelo Paraná. Nós tocávamos num grupo, um grupo melhor do que o grupo que tinha lá em Sapiranga. Cadê o irmão de Sapiranga? Ah, está ali, o varão. Estou falando isso porque o pastor Josequiel, que é um grande amigo de muitos anos, serviu a Deus muitos anos na Assembleia de Deus de Sapiranga, e eles tinham um grupo, se fosse hoje a gurizada falando, ia dizer assim, um grupo estourado. Eles tocavam demais. E ele era baterista. E eu também era baterista. A gente rivalizava esse negócio aí. Mas nós servimos a Deus com alegria. A nossa amizade, sabe, é só uma brincadeira que nós temos um com o outro. Nunca deixou de ser o serviço ao Senhor. E nós viajávamos por muitos lugares, cantando. Então, irmão, imagine, eu cresci ouvindo Gesiel Gomes, Luiz Antônio, Gilmar Santos. Sabe o que é isso, irmão? Você está ali atrás do instrumento, ouvindo homens desse quilate ministrando a palavra de Deus. Não tem como você não querer ser um pregador. Só que, para chegar, irmão, não é fácil. Não é fácil. E aí vem aquilo que eu estava comentando acerca da nossa história, de onde nós viemos. A palavra que vos trago nesta tarde é muito mais um conselho do que qualquer outra coisa. Nós precisamos deixar para trás as coisas que ficaram para trás. Eu estava vindo para cá e no carro nós conversávamos, pastor Leonardo, o irmão Alessandro, minha esposa e eu, acerca da nossa caminhada, da nossa trajetória. E sinceramente eu estava meditando comigo mesmo acerca da saída dos israelitas do Egito. Eles saíram do Egito, passaram pelo deserto para chegar em Canaã. Repita comigo: Egito, deserto, Canaã. Eu tenho certeza que o Egito é um mundo. Ninguém questiona isso. O padrão do Egito é o padrão que o mundo oferece. Agora, muitos de nós, irmãos, estamos vivendo agora, aqui nesta convenção, que é uma criança ainda, tem 4 anos aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos vivendo os prazeres de Canaã. Porque alguns pregadores vão dizer que Canaã é um retrato do céu. Não, Canaã não é um retrato do céu.
Porque aqueles que chegaram em Canaã tiveram que lutar por ela. Ou seja, Canaã é lugar de luta também. Agora, o que é o deserto, pastor? O deserto, talvez, seja a convenção, a igreja, a denominação de onde você veio. Muitas pessoas que iniciaram a caminhada contigo morreram lá. Quantos óbitos espirituais nós testemunhamos? Nós testemunhamos pessoas que tinham talento, capacidade, caráter, tinham tudo que um bom obreiro precisa ter, mas o deserto os matou. Morreram. E agora? E agora a vida segue, irmão. Nós temos que atravessar o Jordão, entrar em Canaã e continuar lutando para chegar no céu. Então entenda, a C.A. de Bergs não é o céu, é Canaã. Nós continuaremos lutando até que aquela trombeta que nós tanto esperamos soe e nós sejamos recebidos pelo Senhor nos ares. Oh, aleluia. Se você olhar para o lado, irmão, você vai ver que não existem super-homens aqui. Somos humanos. Talvez na nossa lide diária, na nossa lide cotidiana, nós viemos de alguma forma entristecer os irmãos. Pastor Wagner falou com muita propriedade aqui: é impossível servir a todos. As palavras do pastor Wagner, na verdade, nos dão autonomia para serem recebidos nas igrejas dos irmãos com o mesmo peso como se ele ali estivesse. Então, quando nós entramos no grupo e vemos os irmãos de Campo Bom atravessando o estado, representando a convenção e sendo recebido lá em Quaraí, o meu coração se alegra. Porque com a mesma alegria que os nossos companheiros receberiam o nosso presidente ou nosso vice-presidente, recebem os nossos companheiros. E isso, irmão, no deserto não, nós não víamos isso no deserto. Ouvia isso no deserto, nós não víamos. Nós estamos vivendo um tempo novo. Então o apóstolo Paulo usa algumas palavras que precisam ser lembradas aqui. A primeira palavra que o apóstolo Paulo usa, que me chama a atenção, está na parte B do versículo 13, quando ele diz assim, ó: mas uma coisa eu faço. Paulo está dizendo, uma coisa eu falo, não. Ele está dizendo, uma coisa eu faço. Porque fazer é muito mais delicado do que falar. Falar é fácil. O difícil é executar, é cumprir aquilo que você está falando. E Paulo diz, mas uma coisa eu faço. Ou seja, Paulo está revelando a sua capacidade incondicional de deixar para trás as coisas que atrás ficam. Talvez alguém esteja me ouvindo e dizendo assim, mas pastor, eu trago comigo os traumas daquele tempo, eu tenho cicatrizes daquele tempo. Irmão, se você tem traumas, cicatrizes ou ferimentos do seu tempo do deserto, você precisa ser curado esta tarde. Porque se o obreiro não é curado, ele não terá a capacidade de curar. Você precisa ser curado. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu sofri, irmão. Você não sabe também o que nós sofremos. Todo tipo de humilhação, irmão. Todo tipo. E acredite, eu particularmente estou curado. Então eu não tenho razão nenhuma para vir aqui dizer, mas eu passei por isso, eu passei por aquilo. Não, meu irmão. Nós não faremos isso, por quê? Porque nós estamos curados. E eu glorifico a Deus porque nós passamos o Jordão. E tem um hino que o coral lá de Veranópolis canta, que é: o Jordão eu não passarei só. Você conhece esse hino? O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é o meu guia eficaz. Quando as trevas
virás o Jordão, eu não passarei só. Então nós olhamos para este grupo de destemidos pastores e pastoras e nós podemos cantar o refrão deste louvor: o Jordão eu não passarei, Jesus Cristo é o meu guia. Quando as trevas virás o Jordão, eu não passarei só. Oh, aleluia. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, já estou quase encerrando, irmão. Eu quero que você diga para a pessoa que está ao seu lado, por gentileza, diga: nós não estamos mais no Egito. Graças a Deus, diga graças. Oh, oravas, nós não estamos mais no Egito. Nós não estamos mais no Egito. Nós não estamos mais no Egito. O sofrimento do Egito é diferente do sofrimento do deserto. Quando eles puseram os pés no deserto, eles declararam: nós estamos livres. Estavam livres do Egito, mas agora mergulharam, tempestade de areia, crises anímicas, sanitárias, fisiológicas, psicológicas. Aí Moisés manda os espias na região de Cades Barneia. Eles entram em Canaã e quando voltam eles dizem: a terra pela qual nós passamos é boa. Se alguém perguntar para você como é a convenção, irmão, você mudei de convenção. Como é que está o negócio lá nessa, como é que é o nome? CADbergs. Como é que está lá? A terra é boa. A terra é boa. É tempo de celebrarmos. Nós vivemos o tempo que nós podemos dizer: a terra é boa. Mas alguém vai dizer assim: mas eu acho que não vai dar certo. São poucas igrejas. Não são poucas igrejas. São poucos pastores. Já não são mais poucos pastores. E se você entender que ainda é melhor compreender que nós somos poucas igrejas e poucos pastores, eu quero deixar registrado que o profeta Isaías vaticinou. Abra sua Bíblia, você que pode, Isaías capítulo 60, versículo 22. O último versículo do capítulo 60 do livro do profeta Isaías. Eu quero que você abra a sua Bíblia, irmão. Vamos acompanhar juntos este último versículo. O relógio realmente é grande ali. Eu ia dar o caô eu estou sem meus óculos, não consigo enxergar, mas com aquela letra ali. Até o Mr. Magoo chegaria aqui. Isaías 60, versículo 22, só quem encontrou diga amém. Eu quero que você entenda isso como uma profecia para este organismo convencional. Porque, irmãos, a igreja funciona como organização e como organismo. Aqui nós estamos como organismo, o organismo vivo do Senhor Jesus Cristo. Nós somos corpo do Senhor. Então aí vai, Isaías capítulo 60, versículo 22, isto é profético para a nossa convenção. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Quando alguém perguntar para você como foi no Egito, você vai ter um testemunho para contar do Egito. Quando alguém perguntar sobre o deserto, você vai ter lembranças, porque o deserto serve para estabelecer caráter, para mudar tudo aquilo que você viu, que você discorda,
que você entende que não está no padrão de Deus, e você viveu no deserto, agora que você está em Canaã, você não vive mais, mas continua lutando para a honra e glória do nome do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que pude abraçar, aqueles que não pude, o meu carinho, o meu respeito. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, amém. Que bom, amém, meu pastor, Deus abençoe.